Reina Angélica Marroquim nasceu em 1941 em El Salvador, um país localizado na América Central. Ela morava com sua mãe, do qual as duas se davam muito bem e tinham uma ótima relação de mãe e filha. Apesar de ser muito pobre e ter uma vida bem humilde, ela gostava de viver em El Salvador e se considerava uma pessoa feliz. Em 1966, ela se casou e estava muito contente com sua vida a dois. Porém, mais tarde ela descobriu que seu marido tinha uma amante, cuja mesma estava grávida. Muito triste, Reina só queria fugir para bem longe e esquecer tudo aquilo. Ela então decidiu que se mudaria para os Estados Unidos, onde começaria uma nova vida. Ela desembarcou em Nova York e começou a trabalhar como babá, mas não ficou muito tempo nesse emprego. Desempregada e sem ter para onde ir, ela passou a morar em uma casa que acolhia mulheres desamparadas. Como não sabia falar o idioma do país fluentemente, ela começou a frequentar aulas de inglês para se adaptar melhor. Ela ficou muito amiga de sua professora, que também era de El Salvador e se chamava Cat Andrade. Cat até arrumou um emprego para Reina em uma fábrica de flores sintéticas que ficava em um bairro chamado Melrose, em Nova York. Em 1969, tudo estava dando certo na vida dela. Agora, ela tinha um emprego, estava se aperfeiçoando no inglês e tinha uma amiga do qual ela podia contar. Reina também havia começado a namorar e, por ironia do destino, o seu namorado era casado. Mesmo que seu casamento tenha sido destruído por uma traição, ela não parecia se importar muito com o fato do seu namorado ser casado. Ela, inclusive, falava para sua amiga que estava muito feliz e que seu namorado iria vê-la sempre que ele pudesse. Apesar de contar praticamente tudo para sua amiga, ela nunca disse o nome do seu namorado e sempre afirmava que ele largaria a esposa para ficar com ela quando ela engravidasse. Com alguns meses de relacionamento, o namorado de Reina alugou um apartamento para ela. Nesse meio tempo, ela acabou engravidando. Ela estava convicta que o seu namorado deixaria a esposa e ficaria com ela. Porém, o tempo foi passando e o homem não largava de sua esposa. Reina se sentia muito frustrada com essa situação. Ela começou a achar que seria abandonada e teria que criar o seu filho sozinha. Ela então decidiu ligar para a casa do seu namorado e quem atendeu o telefone foi a esposa dele. Reina contou tudo. Disse que estava grávida do marido dela e que ele havia prometido pedir o divórcio para ficar com ela. Quando o namorado de Reina ficou sabendo disso, ele ficou furioso e disse que iria matá-la. Reina, muito chateada, ligou para Cat e disse que tinha feito algo estúpido. Cat ficou muito preocupada, já que Reina parecia muito desesperada e não parava de chorar ao telefone. Ela então decidiu ir até o apartamento de Reina, mas quando ela chegou lá, não havia ninguém no local. Cat ficou esperando Reina aparecer. Ficou esperando por horas. Quando Reina não apareceu, ela sentiu que tinha algo errado. Ela então decidiu ir até a polícia para relatar o desaparecimento de Reina. Os policiais mostraram pouco interesse no caso. Disseram para Cat que provavelmente Reina havia voltado para o seu país de origem e que era muito comum imigrantes fazerem isso e não avisarem ninguém. Para Cat, essa possibilidade parecia fazer sentido, pois como Reina estava muito desesperada ao telefone, ela poderia ter ido embora na intenção de fugir de alguém. Passado alguns meses, Cat decidiu ligar para a mãe de Reina, em El Salvador, acreditando que Reina poderia estar por lá. Porém, a mãe de Reina disse que ela não voltou para El Salvador e que fazia meses que não recebia cartas de sua filha e estava muito preocupada com ela. Como Reina nunca revelou a identidade do seu namorado para Cat, ela não sabia quem era o homem para ver se Reina estava com ele. Os anos se passaram e Cat nunca mais teve notícias de Reina Marroquim. No dia 2 de setembro de 1999, 30 anos após o desaparecimento de Reina, a polícia do condado de Nassau recebeu uma ligação. Um morador informou que encontrou um tambor em seu porão e que dentro dele havia algo que ele acreditava ser um corpo. Como o cheiro estava muito desagradável, ele decidiu tirar o tambor do seu porão e colocar no quintal de sua casa até que os policiais chegassem. Logo os detetives Robert Edwards e Brian Parpan chegaram no local. O detetive Brian disse que o cheiro era tão ruim que ele quase desmaiou. Em conversa com o proprietário da casa, eles descobriram que o homem havia acabado de adquiri-la e assim que chegou no porão, ele sentiu um cheiro muito forte. Com medo de ser algo tóxico, ele pediu ajuda de mais 3 homens para tirar o tambor de sua casa. Então, ao retirar a tampa do tambor, ele notou que havia uma mão e um sapato e rapidamente ele chamou a polícia. Os policiais levaram o tambor para análise e vasculharam toda a casa e o terreno ao redor dela em busca de outros corpos.
mas nada foi encontrado. Durante a remoção do corpo do tambor, é dito que o odor era tão forte que todos que estavam no local precisaram usar máscara de gás. Os policiais perceberam que, além do corpo, havia algumas bolinhas brancas também. Então, eles tiraram todas cuidadosamente para não perderem nenhuma. Isso fez com que levassem 2 horas e meia para a remoção total do corpo, e tudo foi gravado. Ao removerem o corpo, notaram que ele estava totalmente mumificado. Notaram também que se tratava de uma mulher, por conta das roupas que usava, mas isso só se confirmaria com os laudos da autópsia. Junto ao corpo, eles retiraram também uma bolsa, onde havia alguns pertences, como maquiagem, pente, agenda e um pingente que estava escrito Patrice, amor tio Phil. Várias hipóteses foram levantadas sobre quem seria essa tal de Patrice, cujo nome estava escrito no pingente. Mas os policiais aguardaram o resultado da autópsia para que pudessem dar início às investigações. Quando o resultado da autópsia saiu, uma notícia chocou os policiais. A vítima estava no 9º mês de gestação e foi morta com 10 golpes na cabeça provocados por um objeto contundente. O médico legista relatou também que a vítima tinha obturações de ouros em seus dentes, algo que não era comum nos Estados Unidos, mas sim em países da América Central e América do Sul. Ainda segundo ele, a vítima teria em torno de 30 anos e seu corpo estaria naquele tambor há mais ou menos 25 anos. Com essas informações, a polícia começou a investigar e a checar os registros de desaparecimentos, cuja vítima fosse uma mulher latina, com idade de aproximadamente 30 anos e seu nome possivelmente fosse Patrice. Os policiais também passaram todas essas informações para outros departamentos da região para ajudarem na investigação, porém, não havia ninguém nos registros de desaparecidos com esse perfil. Os policiais então decidiram investigar o passado da casa e eles descobriram que na década de 80 o antigo proprietário havia feito uma reforma no porão. Enquanto os detetives averiguavam isso, os peritos haviam feito uma nova descoberta. Eles encontraram um bilhete que estava junto aos pertences da vítima e nele dizia: "Não fique bravo, eu disse a verdade". Para os investigadores, isso indicava que a vítima era íntima da pessoa que iria receber esse bilhete e que ela tinha medo da reação dessa pessoa. Os peritos encontraram também alguns números que estavam na agenda que pareciam ter alguma relação com o setor de imigração do país. Eles então pediram para que a imigração consultasse esses números. Na investigação a respeito da reforma da casa, os detetives conversaram com um homem que poderia ser o responsável por essa reforma. Porém, esse homem disse que ficou pouco tempo na casa e nunca chegou a fazer qualquer reforma nela. Disse também que das poucas vezes que ele foi ao porão, ele chegou a ver esse tambor por lá, mas nunca se interessou em mexer, pois ele acreditava que se tratava apenas de entulho. Um jornalista recém-formado chamado Oscar Corral ficou muito interessado no caso e se voluntariou para ajudar a polícia nas investigações, em troca de informações que ele pudesse publicar no jornal em que trabalhava. Ele notou algo errado nos documentos da casa. O porão não havia sido construído na década de 80, mas sim na década de 60, e nessa época o proprietário do imóvel era um homem chamado Howard Elkins. Os detetives, então, foram até a casa de Howard. Chegando lá, eles mostraram a foto do tambor para ele e perguntaram se ele sabia de alguma coisa. Muito tranquilo, ele disse que não. Os policiais, então, perguntaram sobre a reforma na casa e, do nada, o homem disse que quando morou lá, ele teve uma amante. Os policiais surpresos começaram a fazer perguntas sobre essa amante. Qual era seu nome, como ela era, cor do cabelo e etnia. Ele apenas disse que não se lembrava. Os detetives acharam isso muito estranho. Eles então pediram uma amostra do DNA dele para que pudessem fazer uma comparação com o DNA do feto da vítima. Eles desconfiavam que Howard Elkins poderia ser o pai da criança que a vítima estava esperando. Howard ficou furioso e expulsou os detetives da casa dele. Mas antes de sair, o detetive Brian Parker disse que iria embora, mas que iria voltar e pegá-lo. Os números que os peritos acharam na agenda e mandaram para o setor de imigração deram resultado, e a vítima foi identificada. Ela era Reina Angélica Marroquim, desaparecida há 30 anos. Nessa mesma agenda, os peritos encontraram vários números de telefones. Porém, como fazia 30 anos que ela estava desaparecida, esses números não pertenciam mais aos mesmos donos. Mas, para a surpresa dos policiais, uma mulher disse que conhecia a vítima. Essa mulher era Cat Andrade, a mesma mulher que há 30 anos atrás deu aulas de inglês para a Reina, e elas se tornaram grandes amigas. Quando os policiais foram até ela e mostraram uma foto de Reina, Cat chorou muito e confirmou a identidade da vítima.
Ela disse para os policiais que antes de sumir, Reina ligou para ela chorando e parecia estar desesperada, dizendo que havia feito algo estúpido e que seu namorado jamais largaria da esposa para ficar com ela. Ela disse também que ficou muito preocupada com Reina e decidiu ir até o apartamento dela, mas quando chegou lá, Reina havia sumido, mas não levou nada do apartamento. Tudo permanecia no mesmo local e até a comida que Reina tinha preparado ainda estava quente e que ela chegou a ir até a polícia relatar o desaparecimento, mas os policiais não deram muita importância. Com essas informações, os detetives ligaram os pontos. Reina estava grávida de um homem que era casado e Howard Elkins disse ter tido uma amante há 30 anos atrás. E para completar, a polícia descobriu que ele já foi dono de uma fábrica de flores sintéticas em Melrose, a mesma fábrica em que Reina trabalhou antes de desaparecer. Para os detetives, esses fatos não eram apenas coincidência. Para eles, o caso já estava praticamente solucionado, e o culpado, sem dúvidas, era Howard Elkins. Quando os policiais já estavam prontos para ir atrás de Howard, o departamento recebeu uma ligação de sua esposa, dizendo que ele havia desaparecido. Os policiais acharam que ele havia fugido. Eles então começaram buscas pela região para localizá-lo. Algumas horas depois, um amigo de Howard ligou dizendo que ele estava morto. Howard Elkins havia cometido suicídio com um tiro na cabeça no banco de trás de um veículo que estava na garagem da casa do seu amigo. Os policiais então coletaram o DNA de Howard e compararam com o do feto, que deu quase 100% de compatibilidade. Howard Elkins era o pai desse bebê. A hipótese da polícia era que após matar Reina e colocar o corpo dela no tambor, Howard iria jogá-la no mar. Mas como o tambor era muito pesado e ele não poderia pedir ajuda de ninguém, ele decidiu deixar o tambor no porão de sua casa. Em 2000, o jornalista Oscar Corral se encarregou de ir até El Salvador, localizar a família de Reina e contar o que havia acontecido com ela. Após alguns dias de procura, ele conseguiu localizar a mãe dela e lhe deu a triste notícia sobre a sua filha. Segundo Oscar, ele queria que a mãe de Reina soubesse o que aconteceu com ela e que, por mais triste que fosse a notícia, ao menos ela saberia a verdade.